Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para a nossa última semana do ano de 2024. Olha só, nós vencemos então 2 trimestres aqui, semanalmente tendo a lição. Que legal, né? Fico feliz por você estar aqui porque esse tema que nós vamos estudar hoje vai fechar com chave de ouro todo o estudo que nós tivemos nesse trimestre. Então, olha só o título dessa semana: Epílogo, Conhecendo Jesus e Sua Palavra. Mas, antes de nós entrarmos no tema, vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás no céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora nós te pedimos a sua presença e o seu esclarecimento para que possamos aprender o que o Senhor tem a nos dizer. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes esse trimestre nós ouvimos a palavra epílogo, mas você sabe o que é um epílogo? É um desfecho que vem depois do final principal, para saciar aquele desejo do e agora? Vamos para o nosso verso para memorizar? Está lá em João 5,39 e diz o seguinte: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O Evangelho de João, assim como o de Marcos, termina com um encontro na Galileia. Nessa última semana que nós estamos estudando, João vai tratar sobre esse encontro. Ele vai conectar esse encontro ao tema de como podemos conhecer Jesus. Embora os discípulos tivessem convivido mais de 3 anos com Jesus, eles não estavam preparados ainda para a morte e ressurreição dele, ainda que Cristo tivesse falado diversas vezes sobre esse tema. Infelizmente, eles não acreditaram na palavra dele, mas pense bem, é difícil acreditar, né? Alguém fala para você e fala que vai morrer e ressuscitar 3 dias depois. A perspectiva que eles tinham de Jesus era muito diferente. Tanto que em vários momentos a gente vê eles querendo ser o primeiro no reino de Deus, que eles pensavam que era terrestre. Só que hoje nós podemos cair nesse mesmo risco de ouvir a palavra de Deus e não levar a sério o que ela está falando. Infelizmente é nesse ponto que muitos cristãos, mesmo involuntariamente, erram. Vamos examinar alguns dos temas centrais de João para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e de sua palavra. Então é isso que nós vamos revisar nesse estudo, então fica comigo aí. E vamos começar a parte de domingo. E olha só o título de domingo: Encontro na Galileia. Vamos então ver as verdades cruciais que são reveladas nesse texto? Está lá em João 21, do versículo 1 até o 19. Leia comigo. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a si mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho,
estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. João 20 termina mencionando o propósito do livro, então era natural que o livro acabasse por ali. Mas não, há mais um capítulo que conta a história dos discípulos na Galileia. Como vocês viram na nossa leitura, Pedro fala que vai pescar e os discípulos vão com ele. Parece que os velhos tempos voltaram e os discípulos voltaram à pesca. Mas naquela noite não pegaram nenhum peixe, então imagina a frustração que eles estavam nesse momento. De manhã, um estranho na praia falou para eles jogarem a rede do outro lado. E aí aconteceu um milagre. Eles pegaram tantos peixes que era difícil até de puxar a rede. Isso lembrou o início do ministério deles com Jesus, que nós podemos ler lá em Lucas 5. João reconheceu Jesus e contou a Pedro, que pulou na água e foi nadando até Jesus. Jesus fez 3 perguntas a Pedro relacionadas ao seu amor pelo Mestre. Antes da crucifixão, Pedro falou que daria a vida por Jesus, que é o que nós podemos ler lá em João 13:37. No versículo seguinte, Jesus fala o que ele faria, que naquela noite Pedro negaria 3 vezes. Nesse encontro na Galileia, Pedro fez de Jesus, não de si mesmo, o ponto de referência, que nós podemos ver ali no verso 17 do capítulo 21. A resposta de Pedro está centrada na humildade. Como você se sentiria se estivesse no lugar de Pedro? Depois de trair ele 3 vezes, estar ali diante dele respondendo as perguntas que ele faz. Foi essa humildade que Jesus reforçou e que se tornou crucial para restaurar Pedro ao ministério. E você, assim como Pedro, tem a humildade de reconhecer os seus erros? Isso é muito importante de nós pensarmos, porque esse reconhecimento é o Espírito Santo atuando no coração. A humildade é uma das qualificações mais importantes para o ministério, pois direciona o foco para Jesus Cristo e não para o próprio eu. A restauração de Pedro e seu papel como líder da igreja são evidências de que Jesus ressuscitou. Seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado o seu ministério na frente dos outros discípulos. Porque, relembrando, eles ouviram que Jesus tinha falado que Pedro ia trair ele. Então, como ele teria essa coragem de liderar? É muito importante que a humildade faça parte do nosso caráter. Essa é uma das principais lições que nós podemos aprender com essa história. Vamos para a nossa parte de segunda-feira? Mantendo os olhos em Jesus. Você mantém os seus olhos em Jesus? É fácil dizer sim, né? Mas e nas situações que acontecem? É fácil manter os olhos em Jesus? Vamos continuar a nossa história então? Agora, do mesmo capítulo 21, dos versos 20 ao 22. Leia comigo. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus tinha acabado de restaurar Pedro ao ministério, e em seguida ele fala: siga-me. Essa ordem provavelmente se referia a algo físico, seguir ele na praia. Sabemos disso porque ali nos versos nós lemos que Pedro olhou para trás em um momento e perguntou sobre João, que também estava seguindo Jesus. Então, nesse momento, ele faz uma pergunta a Jesus sobre João. E quanto a este? Porque no momento anterior, Jesus predisse como seria a morte de Pedro. E ele, nessa curiosidade, ele também perguntou sobre João. Nesse momento, Jesus redireciona a atenção do discípulo para uma coisa mais importante: seguir a Cristo sem se preocupar o que aconteceria com o outro. E isso é uma grande lição para nós. Às vezes, nós ficamos nos comparando com irmãos da igreja, né? Por que Deus abençoa tanto aquela pessoa e não me abençoa? A resposta de Jesus foi muito boa. Que te importa? Vamos continuar a nossa leitura? Agora dos versos 23 ao 25. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muitos dos primeiros cristãos compreenderam mal o que Jesus disse. Eles concluíram que essa fala de Jesus diria que João não ia morrer até Jesus voltar. À medida que João envelhecia e Cristo não voltava, ia causando uma angústia nos primeiros discípulos. João corrigiu esse equívoco, mostrando que Jesus tinha dito apenas uma hipótese, em vez de fazer uma profecia do que realmente aconteceria. A atitude de colocar o foco em Jesus, em vez de qualquer outra pessoa, é uma das ideias mais importantes do restante dessa lição. Jesus e somente Ele é o nosso Salvador. As pessoas inevitavelmente irão nos ferir, nos desapontar. Você já ficou triste com alguém que você admirava? O que aprendeu com essa experiência?
A nossa confiança deve estar unicamente em Jesus. Vamos para a parte de terça-feira? O título é Luz e Trevas. Nós vamos começar com 2 versos para nós vermos a grande diferença entre um e outro. Olha só, o primeiro verso está lá em João 3,19 e diz o seguinte: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O segundo verso nós podemos encontrar lá em João 8,12, que diz o seguinte: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha só que grande contraste nesses versos. E nós podemos ver que o mundo está nas trevas. Aquele que rejeita a luz é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro. Por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino. Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? Unicamente o Espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus nos-las revelou pelo Espírito. Não tem como crescer espiritualmente sem Cristo. Não tem como chegar à perfeição sem Cristo. Não tem como ter harmonia sem Cristo. Aqui nós vimos o verdadeiro fundamento. Agora nós vamos ver o falso, que está lá em João 8, do 42 ao 44. Olha só o que está escrito. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse, de fato, vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui fica claro nesse texto que a razão das pessoas não ouvirem a voz de Deus é porque elas estão entregues a Satanás. Quando nós usamos qualquer artifício que não vem de Deus, logo vem de Satanás. E quando nós damos essa oportunidade para Satanás, ele tem legalidade sobre aquela área da nossa vida. E isso é um perigo. Por isso que a gente não pode usar essas coisas que vêm do maligno. Como exemplo que nós vimos aqui, a mentira. Tem muitas pessoas que falam da mentira branca, mas não deixa de ser uma mentira. E nós não podemos dar legalidade para Satanás. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira, que diz assim: Teologia de cima ou de baixo. O que isso quer dizer? Vamos ver na Bíblia? Está lá em João 4, do 46 até o 54. Olha só o que está escrito. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai que aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Aquele homem se aproximou de Jesus, a luz do mundo, mas só creu se Jesus fizesse a cura que ele queria. Você sabia que Jesus está pronto a fazer muito mais por nós do que nós pedimos? Nós pensamos tão baixo, temos uma visão tão estreita de Deus. Mas como que nós vamos conhecer mais Ele? Se nós estudarmos a sua palavra, se separar um tempo diariamente para buscá-lo. Só que você precisa não apenas ler a Bíblia, mas aceitar ela como parte integral da sua vida. E não fazer dela como se fosse um restaurante onde você escolhe o que quer e o que não quer. Não, você tem que escolher ela por completo. Por isso nós precisamos do espírito de humildade, para deixar que Deus possa habitar na nossa vida. Vamos para a parte de quinta-feira? O título é Permanecendo em Jesus. Você permanece em Jesus? O batismo é o início da caminhada. Você precisa diariamente estar se conectando a Jesus. Não vale o que eu fiz ontem. Por exemplo, você passou 10 horas na igreja, fazendo lá uma vigília. Isso funcionou para aquele dia. Foi essencial para a sua caminhada cristã. Mas todo dia nós precisamos estar indo até Jesus. Olha que interessante esse verso que está lá em João 12:32. Diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O Evangelho nos atrai a Jesus,
mas somente se estivermos dispostos a conhecer Ele e ainda fazer a sua vontade. Nesse trimestre, nós vimos várias histórias, várias reações de quando as pessoas conheciam Jesus. E você, como que você tem reagido ao encontro com Jesus? Você tem relutado? Eu quero te mostrar agora o segredo para a saúde espiritual. Está lá em João 15. Olha só o que diz. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo aquele que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você viu explicitamente o que está escrito aqui? Permanecer em Cristo. E isso você viu que várias vezes se repetem esse verbo, né? O segredo é bem simples. Se você permanecer em Cristo, Ele vai permanecer em você. Vamos então para a nossa parte de sexta-feira? Estudo adicional. Olha só, tem uma frase aqui muito importante que nós precisamos refletir sobre ela. E diz o seguinte: a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva humana. O Senhor compartilha sua perspectiva conosco por meio da Bíblia, sob o poder do Espírito. Devemos escolher se andaremos nas trevas ou aceitaremos a luz de Cristo, revelada em sua palavra. O que você tem escolhido? Geralmente, perguntas assim, nós somos muito rápidos para responder, né? Eu estou escolhendo a luz de Cristo. Mas como que tem sido a sua vida diária? O tempo que você tem, no que ele é gasto? 2024 está findando. E quais são os seus objetivos para 2025? Eu espero que você continue estudando a Bíblia, que você separe um tempo de qualidade para estar com Deus. Se você, nesses 6 meses, não aprendeu nada aqui, eu espero que pelo menos uma coisa fique. Você precisa ter comunhão com Deus. Esse foi o nosso último vídeo do ano e até mais!